Olá, meu nome é Heitor Moreira Gomes, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre uma criança chamada Vitória. Bom, antes de falar sobre a história de Vitória, é preciso que vocês conheçam ela. Bom, Vitória, ela foi uma criança planejada de um casamento, de uma moça chamada Maria e de um rapaz chamado João. Ambos tinham 33 anos e muito fim de ter um filho e engravidaram, foram planejados depois de ter uma casa própria, um emprego estabilizado e nesse meio tempo conseguiram engravidar, ambos com 33 anos. A gestação de Maria foi maravilhosa, sem nenhuma intercorrência, a mãe não tinha obesidade, não tinha pré-eclâmpsia, o pai tinha uma vida saudável também. E aí a criança com 9 meses teve um parto natural e depois que teve o parto, deu a alta hospitalar e assim foi amamentada, a Vitória nasceu. A Vitória nascendo, foi amamentada pelo seio da mãe, teve aquele momento de 6 meses que a mãe conseguiu a licença e de total atenção. A introdução alimentar foi acontecendo gradativamente, bem perfeito, como todo nutricionista ou pediatra desejava. Sempre dando as alimentações corretas e com aquela calma e parcimônia para poder não criar traumas na introdução alimentar. Teve muito cuidado com o açúcar, introduzido precocemente, e também com o sal, e evoluindo gradativamente a sua alimentação. Isso passando-se 1 ano, 2 anos. Aos 3 anos, a Vitória entra para a escola. Uma criança muito alegre, brincava de futebol na rua, aquela garota moleque, né? Andava de skate, patins, e se chegava, ralava o joelho, o braço ralado, e os pais preocupados. Vitória, você vai acabar se machucando, quebrando um braço, pelo amor de Deus, quer matar sua mãe. O pai trabalhava, a mãe também trabalhava. Ela ficava no colégio no período da tarde. Período da manhã, ela ficava com a avó. E assim foi, 3 para 4 anos. Em dado momento, Vitória pegou um resfriado. E, como de costume, né, tomava medicamento, levou no pediatra, foi devidamente medicamentada. E aí, passado esse período da doença, ela começou a sentir muita sede, bebia água que não bebia antes. Ao mesmo tempo, ela urinava muito e passou a mijar na cama. Os pais ficaram, o que é isso? Tá com preguiça de ir no banheiro? E brigava com ela. Depois ela começou a sentir muita fome. E aí os avós falavam, não, isso é porque ela quer crescer. Ela tem que crescer, tá certo, tem que comer mesmo. E cada vez mais magra. Até um certo momento que eles estavam ofertando cada vez mais alimento. Ela não tinha problema com comida. E aquela criança que gostava de ir para a escola, brincar, jogar futebol, andar de skate, brincar de bicicleta, ela começou a ter preguiça. Ela estava mais cansada, sentia o corpo amuado e emagrecendo cada vez mais. Isso preocupou os pais, até que levaram no hospital e falando o que estava acontecendo com ela, porque no último dia ela não conseguia levantar da cama. Vitória se levantava da cama e se arrastava do quarto para a sala. Isso preocupou muito os pais e os avós, porque ela é uma criança muito ativa, esperta, alegre, e do nada ela começou a mostrar fraqueza. Chegou no hospital, verificaram a glicose dela, sem histórico na família de diabetes, e a glicose dela deu 358. Sendo que aí os médicos esperaram mais um pouco, já começaram a querer colocá-la no soro. Um pouco depois, avaliaram novamente, fizeram o exame de sangue e aí viram que a glicose aumentou para 453. Logo, os médicos botaram no soro, deram o medicamento correto e veio o diagnóstico. Vitória tem diabetes do tipo 1, insulino dependente. Mãe
você vai ter que aplicar de tempo em tempo a insulina na sua filha. Mas antes dela sair do hospital, a enfermeira perguntou o que sua filha tinha, junto com o enfermeiro que também estava ao lado. E aí, ao comentar, devido ao mau profissionalismo, os dois falam para a mãe: a sua vida acabou. Você vai ter que largar o seu trabalho e viver só para sua filha. A sua filha não vai poder mais brincar. A sua filha não vai poder mais ser aquela criança alegre. Maria, mãe de Vitória, e João, o pai de Vitória, saem do hospital arrasado. A filha saiu do hospital medicada e com encaminhamento para ir por endócrino. Assim foi feito. Mas, até chegar o dia da consulta do endócrino, Maria e João acabou o chão, ficou sem chão, acabou o mundo para eles. Vitória, toda vez que tinha que aplicar aquela agulha de insulina nela, os pais sentiam uma dor no peito muito grande. Eles queriam que aquela doença passasse para eles. Não queria que Vitória passasse por isso. Da onde que aconteceu isso? Será que a mãe de Vitória, que é a Maria, pensou: onde foi que eu errei? Será que a minha gestação deu alguma coisa de errada? Será que eu fiz alguma coisa? Será que foi aquele bebida que eu bebi antes de engravidar? Será porque eu fui engravidar com 33 anos? O que aconteceu de errado? E passa-se um filme e o pai pensa: será que na minha família tem alguém com diabetes? Eu não estou sabendo? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi a vez que eu deixei ela cair? Será que... E começa a se questionar. E aí começam as preocupações, as brigas. A mãe pede para sair do trabalho, para ficar integralmente, como os enfermeiros falaram, lá no salão do hospital, que a vida dela tinha acabado. Ela saiu do trabalho e ficou integralmente vivendo para a Vitória. Vitória saiu da escola, porque a preocupação de a glicose baixar muito era grande e poder voltar para o hospital ou nem resistir. Então, Vitória foi para a consulta com o endocrinologista. Foi feita a consulta corretamente e foi encaminhado para o nutricionista. Chegando no nutricionista, foi feita a dieta para a Vitória e a Vitória foi para casa. Sendo que os pais sempre se perguntavam: como que agora vai ser? Será que ela vai dormir e vai ter um pico de glicemia baixo e não vai acordar? Será que se eu aplicar a insulina um pouco a mais, ela não vai acordar? Será que não aplicar a insulina, isso vai atrasar o desenvolvimento da minha filha? Vitória passou de 4 para 5 anos sem ir para a escola. A mãe ficou desempregada. O pai tinha que trabalhar, mas não conseguia sustentar sua família. E aí, até um dado momento, eles encontraram novamente os profissionais da área, tranquilizaram os pais e falaram que a doença não é um fator limitante para a vida. Nós precisamos ajustar as medicações, as alimentações, o estilo de vida e vai ter a vida normalmente. A medicação foi ajustada. Maria, mãe de Vitória, começou a ver que não tinha mais pico de hipoglicemia, de baixa de açúcar. A alimentação foi ajustada e então não tinha também picos altos de açúcar e nem baixo. E aí a criança começou a ir para a escola gradativamente e a mãe lá no pátio olhando. E aí ela viu que a Vitória voltou a brincar. A Vitória voltou a correr, voltou a se machucar. E a mãe sorriu. Hoje Vitória tem 12 anos, saudável, já é mocinha, e ela, muito esperta, manda as alunas de nota 10. Os pais trabalham e conseguiram ver a normalidade. Aquele período da vida que pensaram que
tudo de ruim poderia ter acontecido, ficou para trás. Hoje, Vitória, ela mesma consegue se manter sem a dependência dos pais. Ela é autossuficiente. Ela é um exemplo que o nome dela carrega com ela. Vitória, Maria e João são personagens fictícios que eu trouxe aqui, mas é uma realidade de muitos pais e muitas mães, inclusive de crianças. Se você sente, passou por isso, conhece uma história, alguém com essa história desse jeito, e ainda não chegou na questão que a Vitória é autossuficiente, não acabou essa história aí. Você consegue normalizar, sim, a doença que seu filho ou sua filha carrega ou que você tenha, com os tratamentos adequados, sem nada de radical, sem os absurdos que podem ter acontecido. Você consegue normalizar e ter uma vida normal. Se alguém falar para você que sua vida acabou, que você vai ter que largar isso, aquilo outro, não é verdade. Infelizmente, nós temos péssimos profissionais em todas as áreas. E nesse exemplo que eu citei, que poderia ser enfermeiro, mas isso poderia ter sido também nutricionista, fisioterapeuta, poderia ser médico ou qualquer outra pessoa de outra área. Aqui eu trouxe um exemplo de um âmbito hospitalar que acontece com muitas e muitas pessoas. Mas nem sempre são os mesmos personagens. Então, se alguém falar algo, às vezes pensando porque passou por um momento difícil e acha que esse momento difícil vai acontecer com você, eu estou aqui para dizer que é mentira. Isso, a diabetes do tipo 1 na infância não é um fator limitante para a sua vida nem dos seus filhos. Isso sim tem tratamento. Você consegue conviver sem nenhum problema. Se você é Maria, ou João, ou se você é Vitória, não precisa ficar triste. Existe sim um tratamento muito suave. Você pode conviver normalmente, pode crescer, vai poder engravidar, ou pode ser pai, pode ser mãe. E isso não quer dizer que seus filhos também vão herdar isso. Tudo bem? Então, se você conhece alguém com essa história, passe adiante, que sim, você não precisa parar sua vida e não precisa ficar na depressão, que isso tudo vai passar. Basta o tratamento correto e não é difícil. Procure um profissional na área que entenda o que você está passando. Se você não encontrou, procure outro, porque existe um tratamento fácil e leve de ser feito. Tudo bem?